Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Estamos começando o Hora VIP para todo o território nacional. E hoje o programa tem novidade. Hoje a Michele está aqui estreando conosco. Boa tarde, Michele. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde, obrigado. Michele, eu espero que você continue nesse programa de hoje e venha mais dias. E eu vou contar sempre com a tua colaboração dentro do programa. Obrigada, Edivaldo, e espero trazer qualidade para o seu programa. E qual a tua expectativa para o programa Área VIP? Olha, eu estou achando bem interessante. É o primeiro dia. E, assim, vai ser sempre uma novidade, né? Acho que todo dia é uma novidade diferente. E espero estar colaborando com você para trazer boas reportagens, né? Boas enquetes. Enfim, vamos trabalhar junto aí para ser um ótimo programa. E o programa Área VIP de hoje também está recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do nosso grande amigo, professor JB. Professor, seja bem-vindo ao programa Área VIP e a Demais TV. Eu agradeço muito por essa oportunidade. Tenho uma simpatia especial para com essa emissora, que conheço desde o seu início, sei de como ela cresceu, de como se desenvolveu, de como se tornou um veículo importante na área de comunicação em São Paulo. Por tudo isto, é um prazer muito grande estar presente neste programa. O prazer é todo nosso, meu amigo JB. JB, começando de cara, logo vou falar algo com você. Eu queria que você falasse um pouquinho hoje do que está acontecendo em São Paulo, que é relacionado à prisão desse jornalista, que há 11 anos a justiça vem prolongando e só ontem decretou a prisão desse cidadão. O que o senhor tem a dizer com relação a isso, Pimenta Neves? Bem, o que nós temos aí é uma demonstração de como funciona a justiça. A justiça tem que caminhar por parâmetros bem definidos. Cada vez que não há oportunidade para uma defesa, nós temos aquilo que se chama cerceamento da defesa e pode inviabilizar um processo. Por isso, o leigo estranha. Como é que demorou tanto? Por que não foi preso logo? Por que a justiça não determinou isto ou aquilo? A justiça caminha dentro de um processo. Esse processo está baseado na ampla liberdade de defesa. E está também baseado no contraditório. A cada argumentação de uma parte, abre-se espaço para a argumentação da outra parte. E tudo isso transita pelo cartório, com entradas, com saídas, com prazos e tudo mais. E quando o réu dispõe de um bom advogado, quando o réu conta com um profissional de gabarito, esse profissional vai fazer de tudo para que ele não seja condenado e, em sendo condenado, para que a pena seja reduzida e até para que se obtenham certas facilidades no cumprimento da pena. É para isso que existe a advocacia. Eu acredito que para muitos brasileiros, assim como eu, este processo já estava no esquecimento dos brasileiros. Porque só agora a justiça tomou a decisão de mandar prender esse cidadão. Aí está. A ideia de que tenha ficado no esquecimento, de que tenha ocorrido a impunidade, não corresponde à realidade. Acontece que houve o fato em si. E quando isso aconteceu há 11 anos, foi uma comoção total. A sociedade toda se envolveu, acompanhou de perto, as reportagens foram frequentes, afinal de contas foi um crime violento, um crime horrível, alguma coisa que dificilmente se traduz em palavras, porque foi um assassinato frio, praticado por um homem culto, afinal de contas, um jornalista, um homem de experiência, um homem com mais de 60 anos, contra uma moça com metade da sua idade, a qual ele havia amado, afinal de contas, tinha sido sua namorada, e por todas as razões ele deveria lutar pela preservação da vida e da integridade dela, e é exatamente ele que a vitima com 2 tiros pelas costas. Isto criou uma comoção nacional. Depois de algum tempo,
a coisa caiu no esquecimento do público, mas internamente no judiciário estava caminhando. Depois veio o julgamento, também houve novamente uma conclamação da atenção do público, uma atenção voltada para tudo aquilo que se passava no tribunal do júri, e depois, mais uma vez, a coisa foi abafada por outros tantos fatos que vão ocorrendo. E a impressão que ficou é de que havia caído na impunidade, que ele não seria punido, que cairia no esquecimento, que isso é assim mesmo, mas nesse ínterim, os recursos estavam sendo impetrados. Nesse ínterim, o que estava acontecendo é que a máquina da justiça estava funcionando em silêncio. E certamente os advogados que o atenderam estavam usando de todos os meios possíveis e imagináveis para atenuar sua pena, tanto que conseguiram diminuir da condenação inicial de 19 anos para 15 anos, e estavam tentando mantê-lo fora da grade, ou seja, em prisão domiciliar, em qualquer outra forma que não representasse isto que agora aconteceu, quando, esgotados todos os recursos, percorridas todas as instâncias, chegou-se ao Supremo Tribunal Federal. Última palavra, portanto, uma decisão terminativa. A partir daí não há nenhum recurso mais e só havia uma coisa a fazer: cumprir a determinação de recolhê-lo à prisão. Nós sabemos que na época ele confessou o assassinato, foi preso durante pouco tempo, que eu não lembro o tempo que ficou na cadeia, mas por que depois soltaram ele e deram toda essa regalia para esse cidadão? Sendo que outros crimes também no Brasil foram cometidos e os assassinos estão presos até hoje e não tiveram esta mesma regalia que ele teve. Ele ficou, na realidade, recolhido 7 meses e conseguiu o habeas corpus, conseguiu o relaxamento da prisão e aí passou a ficar fora das grades, embora o processo estivesse prosseguindo. Por que acontece isso? Porque o advogado dele fez aquilo que um bom advogado de defesa o faria. Procurou proporcionar as melhores e as mais amplas condições de defesa para o seu cliente. Você pergunta, por que outros não conseguem isto? Pois é, outros não conseguem isto em função do profissional que os atende. Eu sou, além de advogado, sou conselheiro da OAB, com muita satisfação. Sou também professor de oratória, particularmente. Tenho ministrado muitos cursos de oratória nas nossas subseções. São 222 subseções no estado de São Paulo. E um dos temas mais solicitados é exatamente oratória jurídica. E eu desenvolvo esta palestra e, ao final, eu pergunto para os colegas que ali estão e para os estudantes de direito: vocês acham que, em um processo, quem está sendo julgado é o réu? É o acusado? A ideia é que sim, mas não é esta a realidade. Na verdade, quem está sendo julgado é o advogado. Porque do desempenho do advogado, da maneira como ele cumpre as suas obrigações jurídicas, vai resultar que o seu cliente seja inocentado ou condenado. E uma vez condenado, com uma pena maior ou menor. Ou seja, quem está em julgamento é o advogado. Daí a razão por que aqueles que cometem um crime e têm condições financeiras que permitam isto, vão procurar contratar os melhores advogados, aqueles de mais renome, cuja folha registra mais sucessos na luta judicial. Ora, quem não tem condições para isso, vai se contentar com um advogado que não disponha de tantos recursos, ou de tantos conhecimentos, ou de tantos méritos, embora seja um profissional, portanto, respeitável, mas sem as condições daquelas que são as estrelas do judiciário, do campo jurídico. É que no Brasil, geralmente as pessoas ficam se perguntando: será que a justiça no Brasil é para aqueles 3 P's? É para os 3 P's ou não é para os 3 P's? Preto, pobre e puta. Não, essa é uma expressão muito usada, mas retrata aquilo que eu disse.
Se a pessoa não tem recursos financeiros para contratar um bom advogado, vai se contentar com um advogado mediano, medíocre, talvez iniciando carreira, talvez não tão preparado. Não devemos nos esquecer de uma triste realidade. Nós temos faculdades de direito demais no nosso país. Nós temos advogados demais no nosso país. E nem todos foram devidamente preparados. Nem todos estudaram como deveriam estudar. Nem todos se aplicaram como deveriam se aplicar ao seu mistério, à sua função, à sua obrigação. Ora, se a pessoa não tem recursos financeiros, vai ter que procurar quem? Um advogado que cobre honorários bem baixinhos, bem modestos, mas também a contrapartida é verdadeira. Ele vai prestar serviços modestos, serviços que não fujam à mesmice, e não vai obter o resultado que um grande advogado, desses que estudam muito, se esmeram, buscam fazer cursos. Eu vou citar um exemplo sem fazer propaganda gratuita, mas um exemplo de um advogado que eu admiro. Dr. Luiz Flávio Borges Durso, atualmente presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. E por que eu o elogio? Porque ele é um advogado que não se contentou em fazer o bacharelado. Ele terminou o seu bacharelado, foi fazer o mestrado, terminou o mestrado, foi fazer o doutorado. Você pode calcular, então, quantos anos ele desenvolveu em estudos para chegar até doutor em direito penal. Ele conhece tudo. Não pode se comparar a um colega mais modesto que tenha se contentado em fazer o curso de bacharel em direito. 5 anos. Terminou os 5 anos, prestou o seu concurso para a OAB, foi admitido e acabou. Para por aí. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já.